Olá! Hoje no meu stories do Instagram eu coloquei sobre essa questão do aumento, né, em relação à violência contra a mulher. Percebi que no Instagram 80% das pessoas não sabia que isso estava acontecendo. Já no Facebook, 60% das pessoas colocaram que sabiam, até porque é uma questão que tem levantado pesquisas, né? 2020, nós estamos ainda em abril, mas já tem muitas pesquisas em torno de toda a resposta que a gente está tendo em relação a essa questão da pandemia, né? E o que que acontece? Muitas vezes o convívio já não era bom antes, né? E a medida de prevenção que a pandemia nos pede é um isolamento, um recolhimento dentro de casa, e muitas vezes essas mulheres elas estão dentro de casa com aquela pessoa que já é o seu agressor, seja físico ou psicológico, e isso tem e se intensificado, né? Por quê? De certa forma, há um afastamento daquelas pessoas que são aquelas pessoas que protegem essas mulheres, né? Porque ela tá longe da família, acaba que ela tá, de certa forma, somente com um contato em relação a essa pessoa que tá ali com ela. Muitas vezes essa agressão ela é até de uma forma velada. E, e aí a gente precisa pensar, porque não é que a gente está em isolamento que a gente não possa fazer nada, né? O Disque 100, ele e o 180, eles estão recebendo chamadas, eles estão acolhendo essas demandas, inclusive o 190 também está acolhendo essas demandas. Então eles recebem isso e encaminham para os órgãos competentes para fazer, certo? Mas aí, o que que eu pensei? Pensei o seguinte, o que que a gente precisa pensar em relação a isso também? Porque será que essa violência, essa situação é só responsabilidade da pessoa que está vivendo? É uma questão que só ela precisa lidar? Né? Porque a gente pode realmente ir ali trabalhar aquilo pontualmente, tratar aquela pessoa, a gente pode ajudar aquela pessoa. Mas isso a gente talvez precise ir mais a fundo, ir na fonte, né? Por que que isso acontece? Só que isso não é um assunto que a gente vai tratar aqui hoje, até porque a gente vai dar início agora à essência da mulher. E esse é um dos assuntos que nós vamos conversar nesse evento do Essência da Mulher, que é justamente sobre essa questão de como a mulher se enxerga dentro dessa sociedade, sobre essa relação machista, sobre essa relação patriarcal, como que isso tem interferido então no posicionamento da mulher, na forma dela se enxergar e como que ela está lidando com isso e como que nós estamos lidando com essa forma, né? Se temos aí políticas públicas, o que que a gente precisaria lançar mão então para mudar um contexto, porque não é só pontual. Pontual é preciso, é necessário, mas a gente precisa entender também que a gente precisa fazer um papel um pouquinho maior, uma questão no macro, né? Porque a gente precisa então pensar que assim como a gente hoje está em casa prevenindo o coronavírus, afastando dessa questão do contágio, a gente também precisa pensar então em medidas preventivas, talvez uma questão até mesmo de uma mudança de visão, de cultura. A gente precisa repensar isso. Esbarra em valores, esbarra também na forma histórica que a gente vem trazendo ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida. A gente vem carregando algumas coisas. E como que a gente vai lidar com isso é muito importante a gente começar a falar sobre esse assunto, né? Então, a partir dos próximos eventos, próximos vídeos, a gente vai começar a falar sobre a saúde da mulher. E isso é saúde da mulher, porque a gente precisa pensar que violência não é só física, é psicológica também. E os malefícios disso são enormes. Então, a gente precisa, assim como a gente está pensando no outro em relação à saúde física,
nós precisamos pensar um ou outro em relação também à saúde psicológica. E como a gente espera que o mundo esteja então e como que as relações vão acontecer daqui para frente. Então, talvez a gente precise sentar um pouco e olhar um pouco para o outro neste sentido também. É muito importante, porque a mulher que a gente está falando agora, da mulher, não estou aqui nem tentando colocar um ponto que é só a mulher que sofre. Não, porque a gente sabe que existem outros pontos. Só que a gente está inserido numa cultura onde isso fica muito mais evidente quando a mulher é colocada no sexo frágil e o lugar onde ela ocupa é um lugar simplesmente de objeto. E a gente precisa repensar esse lugar, então, né? A intenção aqui, na verdade, não é a gente criar a guerra dos sexos, né? É a gente posicionar para algo que vem de muito tempo e que a gente precisa, então, repensar. É lançar um olhar sobre a mulher de uma forma diferente dentro daquele contexto e repensar esse contexto também. A gente precisa repensar aquilo que está posto para gente, porque hoje a gente está vivendo mais do que nunca uma situação onde a gente precisa lançar mão de novos olhares, lançar mão de novos fazeres, de entender o mundo de uma forma diferente. Será que não é, então, o momento da gente reavaliar os nossos valores, reavaliar as nossas visões, né, os nossos olhares acerca de tudo isso que a gente está vivendo, mas também daquilo que a gente já entende como algo posto? Então, a gente vai precisar repensar tudo isso. E aí eu coloco, então, essa pergunta que foi no começo, mas a gente vai deixar isso aí para poder pensar um pouquinho mais sobre, né? Será que a gente realmente não tem nenhum ponto, nenhuma relação com essa questão do que acontece hoje? Será que a gente não pode fazer nada para mudar isso? Como que a gente pode fazer então? É a partir da história? É a partir do pontual? É a partir do macro? Como que a gente pode fazer? Será que realmente a gente conhece a nossa história? Será que realmente a gente tem como falar de algo que a gente não viveu, mas a gente está aqui reproduzindo e fazendo com que aquilo aconteça da mesma forma, repetindo um fazer, repetindo uma história, sem questionar isso, sem validar isso? Então vamos repensar, né? Então assim, às vezes está dentro de casa, está na ordem do insuportável, mas a pessoa não consegue saber como sair disso. E isso vai além do simples fato dela ter consciência ou não daquilo que ela está vivendo, que ela está passando. Né? Não é tão fácil assim se desvencilhar das amarras psicológicas. Às vezes isso requer realmente uma ajuda pontual, uma ajuda de um profissional específico, né? Mas a gente pode pensar isso também num macro, numa prevenção, em algo que vai construir uma nova história. Muito obrigada e até a próxima.